Essa semana, o Grupo à Tarde divulgou a primeira pesquisa Atlas Intel à Tarde de intenção de voto em Feira de Santana, já com foco nas eleições deste ano. Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia e onde foi revelada uma indefinição na disputa pela prefeitura. A diferença dentro da margem de erro aponta José Ronaldo, que é do União Brasil, e Zé Neto, do PT, disputando a preferência do eleitor feirense. E olha, diante disso, toda quinta-feira o Issa Bahia vai trazer uma análise política sobre o cenário eleitoral baiano. Hoje a gente trata sobre a provável hegemonia que pode ser atingida por um grupo político na capital baiana e o irretocável histórico do candidato José Ronaldo na Princesa do Sertão. Quem conversa conosco é o analista político Pedro Menezes. Conosco aqui no Issa Bahia, um prazer recebê-lo mais uma vez. Tudo bom, Pedro? Bom dia. Tudo bom, Jefferson? Bom dia, o prazer é todo meu. Diante dessa polarização política em Feira de Santana, como é que você interpreta a disputa acirrada entre José Ronaldo e Zé Neto para as eleições deste ano, hein, Pedro? É o maior desafio político enfrentado pelo José Ronaldo em sua carreira, possivelmente, mas aí tem justamente o levantamento que eu trouxe, que foi o que você estava introduzindo. Eu dei uma olhada nos dados do TSE para todas as cidades grandes do Brasil. Qual foi a minha definição de cidade grande? 50 maiores. Eu até dei uma flexibilizada, até 50 cidades que foram uma das 50 maiores em qualquer eleição, até das que tiveram entre as 50 com mais eleitores em qualquer eleição da base. E até fui expandindo e ninguém tem o desempenho do Zé Ronaldo. É uma coisa impressionante. Ele nunca perdeu uma eleição de feira. Ele, em um espaço de 5 eleições, ele venceu 4 com mais de 60% dos votos em primeiro turno. Eu encontrei em cidades grandes, eu posso até dar aqui alguns exemplos, outros caras que foram eleitos 4 vezes. Mas ninguém foi eleito 4 vezes num espaço tão curto de tempo e com uma margem tão grande. Ele nunca passou sufoco em eleição. Ele nunca chegou no dia do primeiro turno com medo de não ir para o segundo turno. Ele só vence folgado no primeiro turno. E o desempenho do José Ronaldo tem uns detalhes também, Jefferson, que eu fui apurar. Ele nunca perdeu uma eleição majoritária em feira. Quando ele tomou uma porrada na eleição para governador em 2018, foi 76% a 22% para o Zé Ronaldo. Ele venceria em primeiro turno se a eleição fosse só em feira. Ele teve mais de 50% dos votos em feira. Quer dizer, até mesmo na eleição que ele estava muito desvalorizado no cenário geral, ele conseguiu a maioria dos votos em feira. Então a gente está falando aí de um fenômeno único no Brasil. E essa rejeição significativa do atual prefeito Colbert Martins, você acha que pode influenciar no resultado das eleições lá em feira? Em que medida essa rejeição pode afetar o desempenho dos outros candidatos? Todas as vezes que eu olho qualquer eleição, uma das primeiras coisas que eu olho é quem é o candidato do governo, quem é o candidato da eleição, qual é a situação ali de avaliação do governo, porque esse é um dos indicadores que mais influenciam o resultado. Você vê agora no caso do Macri, eu até tinha várias discussões com o pessoal da Atlas e tal, muita gente acabava não apostando tanto, né? Só acabei acertando justamente por isso, porque eu olhava, olha, não tem como, por mais que o Macri não, o Milei. O Milei. Muita gente falava, não, o Milei é maluco, o Milei não vai ser eleito. Eu falei, gente, se o Milei for para o segundo turno contra um cara que é governista e ninguém gosta do governo, o Milei vai ser eleito. Porque esse é o tom das eleições, geralmente, né? Se você tem um candidato de um governo muito rejeitado e o cara está representando o governo, ele tende a ser prejudicado. Então, a gente vai ver esse conflito em feira. Ao mesmo tempo, um histórico espetacular do Zé Ronaldo e, por outro lado, essa situação politicamente difícil a curto prazo. Mas só uma observação final, Jefferson. Existem outras cidades, tem até Conquista aqui, como lembrou meu amigo Ernesto. O Guilherme Menezes ganhou 4 vezes lá. Você tem outros casos de ganho 4 vezes. Conquista não entrou nesse levantamento meu, porque eu peguei ali as maiores cidades ali que tem um porte de 500, 400 mil habitantes para cima. Você tem até outros casos, Barueri, em São Paulo. Não é o caso de Conquista pior. também, não? Não, Conquista tem 350 mil. Não entra entre as 50 maiores. E aí você foi expandindo, você entra outros casos até piores. Tem uns casos bem assustadores em Barueri, por exemplo. Que um cara que está lá no 6º mandato ganha eleição com 85% dos votos. Mas entre cidades desse porte, não tem outro precedente
sem ser José Ronaldo. Ainda sobre Feira de Santana, o Pablo Roberto e o papel dele como uma, digamos, uma potencial terceira via, você acha que emplaca? Pode ser de fato uma possível terceira via lá? Ele não é exatamente uma terceira via. Ele tem diversas declarações. Eu fui pesquisar o posicionamento do Paulo Roberto. Ele tem diversas declarações se dizendo parte do grupo político do Colbert e do Zé Ronaldo. Mas ele já foi vereador pelo PT. Ele começou pelo PT, né? Ele começa a carreira pelo PT ainda no primeiro mandato. Ele sai, ele fica ali um tempo sem partido, salvo engano, e depois já embarca no grupo do Colbert e do Zé Ronaldo, e lá estava até outro dia. Então não sei até que ponto ele convence como uma terceira via. Mas vai ter um papel crucial na eleição na medida em que ele tem 10% dos votos, e nesse cenário atual, dos votos totais, né? E nesse cenário atual em que o Zé Ronaldo e o Zé Neto têm mais ou menos 40% dos votos totais, quem tem esses 10%, né, tem 20% que não estão com nenhum dos dois. Vamos dizer ali que tem uns 5 de indecisos, 5 com o Capitão Alden, que é um cara mais bolsonarista, e 10 com o Pablo Roberto. Esses 10 do Pablo Roberto vão definir a eleição. Esses 10 podem ir para alguém no primeiro turno, podem ir para alguém num segundo turno, mas o fato é que esse posicionamento do Pablo Roberto vai definir a eleição. Daí a importância das alianças políticas, do apoio de figuras como o Capitão Alden também, não? Mas é importante observar uma coisa. Muitos dos eleitores do Pablo Roberto rejeitam o prefeito. Então, é uma eleição muito difícil de se prever. Eu estava falando com o pessoal da Atlas até, eu não me lembro de outra eleição tão difícil de se prever. Eu já parei para analisar muitas eleições, assim, realmente, e o pessoal de lá mais ainda, o Andrei Roman mais ainda, e assim, quando a gente olha os fundamentos, quando a gente olha os fatores clássicos, é uma eleição, assim, eu não lembro de ter visto outra mais difícil de se prever. Mas a pessoa fez comparações por conta da rejeição, né, por exemplo, com o João Henrique aqui, mas o João Henrique era o candidato. E quando ele apoiou um outro candidato, embora ele tivesse também muito rejeitado, o candidato apoiado por ele, foi a Semineto, foi vitorioso. Agora, em Feira de Santana vai ser se eles conseguirem, se a comunicação da campanha do Zé Ronaldo conseguir afastar ele do Colbert e descolar essa rejeição toda, vai ser um milagre do marketing político. Né? O problema é que o João Henrique chegou lá como candidato anticarlista. Eu até lembrei aqui, quando teve a pesquisa de Salvador, que o César Borges faz 23 no primeiro turno de 2008 e depois no segundo turno ele faz 25. E o João Henrique simplesmente pega todos os outros votos porque ninguém queria votar no carlista e o João Henrique é eleito como candidato anticarlista. Ali, por uma conjuntura, ele acaba apoiando a ACM Neto, então a ACM Neto tinha muito mais facilidade para se descolar do João Henrique. O Colbert era vice do Zé Ronaldo. O Colbert é, de fato, parte do grupo político do Zé Ronaldo. Inclusive, você botar no Google, pelas entrevistas recentes do Pablo Roberto, você vai ver ali a entrevista do ano passado, do ano retrasado, dele falando, não, é um grupo só. Colbert, Zé Ronaldo e eu somos um grupo só. Parem de falar. Ali é mais difícil. É muito mais difícil. Entrevista até do próprio Colbert falando que 60% do governo dele é indicação do Zé Ronaldo. Pois é. É o mesmo grupo político. É lasquina presa. Como agora, é curioso, se conseguir separar isso e ganhar uma eleição dessa é um grande feito do marketing político. Mas ele já tem alguns, né? Mas esse resultado da pesquisa já não sinaliza de alguma forma isso? Porque, ao mesmo tempo, o prefeito tem uma rejeição enorme. E o candidato que seria dele, digamos assim, né, o Zé Ronaldo, está bem na fita. O Pedro estava falando da força do personagem, da liderança, e é uma força muito localizada, né? Porque em 2018, que a Semineto não topou ser candidato a governador, botou o Zé Ronaldo para ir para o sacrifício, ele teve só, acho, 21%, 22% dos votos. Então, ele é uma liderança regional e feirense, sobretudo, né? E uma força impressionante. Eu não sei se existe, eu ainda preciso fazer essa pesquisa com as eleições para governador, mas eu não sei se existe qualquer político no Brasil em uma eleição com um número expressivo de eleitores como tem a de Feira, né? A partir de certo número de eleitores, que tem esse desempenho. O desempenho do Zé Ronaldo é muito, muito anormal. Eu até tenho um texto que deve sair no portal hoje que eu escrevo justamente isso. Eu não dou nem opinião no texto. Eu finalizo o texto assim, olha, não vou emitir opinião se é falta de competição política, se é patrimônio. Não vou ficar classificando a coisa. Meu objetivo nesse texto é só estabelecer. Isso não é normal. Isso é muito, muito fora do esperado, o desempenho do Zé Ronaldo em Feira. E é esse conflito que a gente vai ver entre um dos melhores desempenhos de qualquer político numa grande eleição do Brasil e
uma imensa rejeição, né? 15% da população aprova o desempenho do prefeito Colbert Martins e 72% reprova. Tem 5 feirenses que reprovam para cada um que aprova. Vai ser parada duríssima. Vai ser uma eleição difícil de prever e divertido de assistir. Interessante para acompanhar, cobrir, para analisar, né, Pedro? E em Salvador, hein, Pedro? A gente está caminhando para assistir o quê? A hegemonia de um grupo político persistindo? 16 anos consecutivos no poder é algo que eu não encontrei precedente na história de Salvador. Com exceção do período da ditadura, que você teve ali o grupo do ACM na época, né, que estava ali começando a carreira, logo depois do golpe de 64 ele entra como prefeito de Salvador e fica por mais um tempo, mas salvo engano, ali por 79 o Arena sai da prefeitura, né, 78, eu não lembro exatamente o número. Então não chega-se ali a 16 anos completos, que seria até 80, né? Se o grupo político da ACM Neto completar 16 anos, assim, nem em períodos ditatoriais a gente teria um precedente. A gente estaria se encaminhando, de fato. E em termos eleitorais, né, em relação a eleições, eu não encontrei precedente de um período tão grande de um grupo, em um período democrático, vencendo eleições seguidamente, ficando aqui. A gente encontra em outras cidades, e ali eu já estou falando de outro grupo de cidades, que acho que Salvador está em outra divisão de cidades em relação à Feira, com todo respeito à Feira, que é uma grande cidade do Brasil. Mas aí vamos falar de Recife, Porto Alegre, Salvador, Rio, São Paulo, aquelas grandonas cidades do Brasil, aquelas 10 cidades, 8 cidades mais relevantes do Brasil. Nesse grupo, a gente tem uma hegemonia de 16 anos do PT em Porto Alegre, e eu não encontrei outro precedente em relação a isso. Você tem 16 anos do PT em Porto Alegre, aí é o mesmo partido, o mesmo grupo político, tudo certinho. E o que você explica? Recife pode chegar a isso também. Essa hegemonia durante tanto tempo? Duas coisas. Tem um lado pessoal também, que é talento do ex-prefeito ACM Neto. O ex-prefeito ACM Neto fez uma coisa assustadora. E aí, junto com o talento, acho que é uma coisa só que eu ia falar. É uma tecnologia baiana que o avô dele criou, de resgatar um pouco o orgulho do baiano. Eu vejo muito isso aqui, de saber jogar com a autoestima do baiano e saber entregar obra, que sempre é uma coisa que o avô dele também tinha. Ele teve... em 2002, o PT ganhou a eleição para governador em Salvador. O carlismo estava acabado. Já falei aqui da eleição de 2004. 2008, o ACM Neto não vai nem para o segundo turno. 2012 ele consegue chegar no segundo turno e aí de fato vence a eleição. E no que ele vence a eleição de 2012, todo mundo deve lembrar aqui, muita gente está nos ouvindo também, em 2013 começam as obras na Orla. Ele sabia que a Orla era um ponto fraco, entre aspas, da autoestima do baiano. Mesmo a prefeitura tendo pouco dinheiro naquele momento, ele sabe, não, eu vou na Orla, que está acabada, vou fazer aqui, vou fazer na periferia, porque aí o povo não vai poder falar que eu só estou fazendo no bairro Nobre, que ele sabia o que iam falar, e conseguiu ali, com obras relativamente baratas, mexer na autoestima do soteropolitano e acho que construir isso aos poucos. Então, acho que existe aí, e a gente pode até também fazer críticas, ter outro tipo de análise, mas isso é um feito incrível. Ele não pegou nada pronto do avô, pelo contrário, ele pegou do avô um legado de rejeição do soteropolitano ao carlismo. Muita gente não usa o termo, eu acho que ainda faz total sentido, porque essa tecnologia se manteve. E eu atribuiria isso. Claro, tem mais 15 anos depois, né? Mas ele soube também manter e... O carlismo joga bem com cultura, né? O carlismo sabe brincar disso. Pois é, o PT, ele ostenta esse mérito de ficar há tanto tempo no poder, como ocorre com esse grupo político aqui em Salvador, no governo do Estado, não é verdade? Sim. E sonha em conquistar a prefeitura de Salvador já há muito tempo. O que falta para chegar até lá? Eu tenho pensado bastante sobre isso. Será que não falta uma tecnologia baiana de esquerda?
porque, de fato, apesar dos 16 anos... E a baiana aqui, existe uma coisa importante para se falar, tá até conversando com o pessoal... Eu gostei da expressão, tecnologia baiana de esquerda. A Bahia é uma cidade, de certa forma, com todo respeito aos ouvintes do interior, eu não quero ofender ninguém, mas muitas vezes eu vou falar baiana se referindo à cidade da Bahia, de Todos os Santos, enfim. Aqui é um lugar com uma cultura muito forte, e cheio de especificidades, e que... É preciso saber entender isso. O carlismo se especializou nisso e faz isso muito bem. Eu não sei até que ponto a esquerda consegue construir esse discurso específico para cá, que não pareça uma coisa feita em 4 anos. E esse é um trabalho que não é feito em ano de eleição. Esse é um trabalho que envolve também a construção de um discurso consistente. E se você pensar nesse ano... a candidatura do Geraldo Júnior, de certa forma, é uma declaração de fracasso do PT. O PT está falando, olha, eu não tenho a menor chance de vencer, vou tentar colocar um cara aqui do meu grupo, apostar em Feira, apostar em Camaçari, em outras grandes cidades do estado, onde de fato o PT tem chance, e a ponto do PT simplesmente desistiu. Acho que existem pautas de esquerda que estão ganhando força na sociedade civil, preservação ambiental. A Bahia, inclusive, a cidade da Bahia, inclusive, tem excelentes trabalhos de preservação ambiental. Nossas praias são muito mais limpas que as de outras capitais. Muita gente reclama, com razão, porque poderia ser melhor, mas quem conhece o Rio de Janeiro sabe o que eu estou falando. Quem conhece Recife, outras cidades litorâneas. E esse é um discurso que ganhou força recentemente. Então, por exemplo, a esquerda pode pensar isso. E pode pensar outras áreas também. Mas esse é um trabalho que precisa ser feito em ano ímpar. Esse é um trabalho de construção de um discurso específico para a Bahia. Eleição para prefeito, a gente tem que lembrar, né? Não é colado com eleição para presidente. Tem que ser um discurso daqui. O que importa na eleição para prefeito são os problemas das pessoas no dia a dia, o que as pessoas olham quando elas saem na rua. E é preciso construir esse discurso. O carlismo tem esse discurso bem feito e se adapta. A esquerda ainda não tem esse discurso. E eu diria que, pelo menos desde que eu acompanho, que é há mais ou menos, sei lá, cerca de 20 anos ali que eu já... Desde que eu era criança, eu não lembro de um discurso de esquerda articulado, criado assim, um movimento que venha da sociedade civil e que consiga articular. Se vocês lembram aqui, de fato, me corrijam. Hoje não existe. Hoje alguém acha que existe? Não dá para ver, não. É algo a ser construído. Não tem candidato, né? É algo a ser construído. Mas é isso. Só tem o PSOL, não ter candidato tem um discurso... é a ponta do iceberg, na minha visão. A candidatura do PSOL tem um posicionamento muito claro. A gente entrevistou o Cléber, mas não tem, talvez, tamanho para ganhar a eleição. Né? Mas não é um movimento. Eu estava até falando com um amigo meu outro dia. Sabe quem é que seria o candidato de esquerda que poderia ser prefeito de Salvador? Alguém que representaria de fato novo e que representaria até... sei lá, um russo passo-a-pulso. Sair um pouco da... Não, eu não tô brincando. Eu não tô brincando. É um cara que articulou um discurso progressista sobre pensar a cidade. E é isso que a esquerda não consegue fazer. Não consegue fazer no campo político. E hoje você tem na cultura... Ou mesmo você pode pensar em outros. Eu só estou dando mais um exemplo geral sobre como essa coisa tem que vir de fora para dentro do sistema político. E também de como não se busca. Essa coisa do candidato é a ponta do iceberg. Você precisa construir essa base e chegar lá como consequência. Pedro, quinta-feira que vem a gente aguarda mais uma análise política sua. Opa, será um grande prazer, Jefferson. Combinado? Valeu, analista político Pedro Menezes, conosco aqui. Muito obrigado, querido. Vai tomar seu cafezinho. Vamos lá. Valeu, um abraço. Agora 5 minutos para as 8 na tarde FM.